Hoje é sábado, dia 15 de maio de 2021. Estamos introduzindo a lição de número 8 do nosso trimestre, cujo tema será a Lei da Aliança. O texto que servirá como base para o nosso estudo dessa semana será Deuteronômio capítulo 7, verso 9, que diz assim: Portanto saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Seja muito bem-vindo. O tema da lição dessa semana é um tema realmente elucidativo quando pensamos sobre a razão pela qual o Senhor Deus estabeleceu a sua lei dentro do contexto da aliança. Na lição da semana passada, nós tocamos um pouco nessa temática, mas ainda que de forma um pouco mais superficial. Nessa semana vamos tentar introduzir um pouco mais a fundo o conhecimento dentro desse tema. Quando pensamos sobre a lei de Deus, algumas pessoas já pensam de cara em legalismo, pensam em pessoas que querem se salvar através da guarda dos mandamentos. Hoje em dia, existe muito, mas muito preconceito em relação à questão da lei de Deus. Talvez porque não compreendam a razão pela qual a lei de Deus foi dada ao ser humano. Em nenhuma parte da Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento, você pode pegar o Pentateuco, você pode pegar os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos, evangelhos, cartas, o Apocalipse, enfim, você pode pegar qualquer parte da Bíblia e fazer uma análise a fundo. Não existe um único texto que mostre que os mandamentos foram dados para que o ser humano seja salvo através da sua guarda. Entretanto, como diz aqui a introdução da nossa lição de hoje, uma das frases mais importantes do Salmo 23, que é o Salmo do Pastor, o Salmo, sem sombra de dúvida, o Salmo mais conhecido de todos, no verso 3, o salmista Davi diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E em outro salmo, o salmista ele vai mostrar, ou ele vai falar, quais são as veredas da justiça. Que veredas da justiça são essas? Ele vai dizer assim, no Salmo 119, verso 35, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu encontro a felicidade. A lei de Deus é um caminho, é uma vereda, uma estrada pela qual nós devemos trilhar. Mas por que devemos trilhar essa estrada? Qual é a motivação para poder seguir por essa estrada? Em toda a história, no Antigo Testamento você encontra indivíduos que tentaram trilhar pelo caminho dos mandamentos para poderem ser salvos. No Novo Testamento você vai encontrar pessoas que trilharam o caminho dos mandamentos para poder ser salvos. Hoje em dia, em diversas religiões, você vai encontrar pessoas que tentam trilhar o caminho dos mandamentos para poderem ser salvos, mas isso não significa que essa ideia é bíblica. Os mandamentos de Deus têm o seu lugar. Quando olhamos para a Bíblia, o próprio Jesus disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Mais do que isso, João, o apóstolo amado, ele chegou a dizer: aquele que diz que o ama a Cristo Jesus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Quando você olha para a Bíblia, você não tem a mínima dúvida de que a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, pede para que as pessoas guardem os mandamentos de Deus. Mas por que razão? Qual é a motivação para poder fazer isso? Uma coisa eu já te digo de cara: não é para poder ser salvo. Porque, como disse de forma tão brilhante o apóstolo Paulo, pois é pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não existe margem dentro do contexto da Bíblia para poder dizer que os mandamentos foram dados para que nós, através da guarda deles, sejamos salvos. Por outro lado, nós não podemos pegar os mandamentos e descartá-los como sem valor. Como já vimos, o salmista disse que
ele pediu a Deus: guia-me pela vereda dos seus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Existe felicidade no caminho dos mandamentos do Senhor. Mas quando? De que maneira? Como é que ele funciona? Nessa semana, nós vamos ter a oportunidade de poder compreender um pouco mais disso. Se você me permite, existem algumas perguntas que aparecem no nosso guia de estudos hoje que fazem com que nós tenhamos a possibilidade de pensar um pouco naquilo que a gente vai estudar nessa semana. Algumas perguntas que tentaremos responder no nosso estudo dessa semana. A primeira: o que significa a eleição de Israel? A Bíblia menciona que Israel foi eleito povo de Deus. O que é que isso significa? Em que sentido a eleição de Israel é semelhante à nossa eleição? O Senhor Deus tem os seus eleitos. Esse é um termo bíblico. Qual era a importância da lei na aliança com Israel? Mais do que isso, a aliança é incondicional, ou seja, Deus, ele fez uma aliança e agora é o seguinte: não tem como quebrar essa aliança. Ou existe espaço aí para o livre-arbítrio? Porque a obediência é parte integrante do relacionamento com Deus na aliança. Essas são algumas das perguntas que tentaremos responder nessa semana. Você pode imaginar que nessa semana vamos tocar em alguns temas muito polêmicos, como a eleição bíblica, como predestinação. A gente vai tentar entender um pouco isso à luz do tema da aliança. Só para você poder ter uma prévia da semana, amanhã, domingo, dia 16 de maio, estudaremos sobre a eleição de Israel. Como é que foi isso aí? Segunda-feira, 17 de maio, laços que unem. Terça-feira, dia 18 de maio, a lei dentro da aliança. Quarta-feira, dia 19 de maio, a estabilidade da lei do amor. Quinta-feira, 20 de maio, o tema é muito grande. Se reticências. E na quinta-feira faremos um estudo adicional do nosso tema principal. Vai valer muito a pena. Eu queria fazer uma prece nesse momento pedindo a Deus para que abra o nosso entendimento para podermos compreender o que Ele tem para nós no estudo da lição Escola Sabatina dessa semana. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la nessa semana, à luz dos temas tão grandiosos que estudaremos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?